Que alegria chegar até você nessa quinta-feira, primeiro dia da nossa quaresma. Vivemos ontem, quarta-feira de cinzas, nós temos um vídeo especial sobre esse dia, se você não assistiu, assiste lá. Nós temos também um vídeo de apresentação da temática do Retiro Quaresmal, assiste para você entender como nós vamos viver cada dia, tá bom? E hoje, aqui quinta-feira da quaresma, nós vamos estar aqui nos unindo a você, eu, Zezinho, Comunidade Jesus Caminho Seguro, para darmos início à nossa caminhada. Primeiro passo, Zezinho. Primeiro passo é hoje. A quaresma é um tempo forte de conversão, mas também de aprendizado. Então, vem aprender conosco. Tem muita coisa interessante aqui para a gente viver, não é? Para a gente viver. É aprendendo que a gente vai se convertendo, não é mesmo? Pois é. Então, vamos iniciar a nossa quaresma? Vamos iniciar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Sua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher Tua presença salvadora em minha vida. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai o meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas chagas, Senhor, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e que Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Com essa oração, então, nós vamos dando início, ao nosso exercício quaresmal de hoje. E essa primeira semana da quaresma, nós vamos refletir sobre o jejum. E muita coisa para a gente aprender sobre jejum, muitas inverdades, que a gente às vezes conhece. Então, hoje o Zezinho vai falar para nós sobre jejum e penitência ou abstinência. O que a igreja nos ensina sobre o jejum e quais os frutos espirituais do jejum na nossa vida. É isso, Zezinho? Pois é por aí mesmo. Vamos aprender sobre o jejum e sobre a penitência, que também é conhecida como abstinência. Então, às vezes alguém fala, eu estou fazendo penitência, ou às vezes pode-se dizer, eu estou fazendo abstinência. Então, a penitência ou abstinência é deixar de comer algum alimento, é a ausência de um alimento. Então, jejum é uma coisa, comer menos ou deixar de comer, não é deixar de comer ou fazer uma refeição a menos, ou só de pão e água, e a gente vai amanhã ou nos próximos dias nós vamos nos aperfeiçoar mais nos tipos de jejum. Isso. Mas então hoje, com certeza, eu e você, já nas nossas aulas de catequese, nós aprendemos que o quarto mandamento da igreja nos diz jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Pois é, o Catecismo da Igreja Católica, então, no capítulo 2043,
vem nos falar exatamente que o sentido desse mandamento é nos assegurar que os dias de jejum e de penitência nos preparam então para as festas litúrgicas e também contribuem para que nos fazer, eu e você, adquirir maior domínio sobre os nossos instintos e também fazer com liberdade de coração. O que a igreja nos ensina sobre o jejum? A Bíblia já nos recomenda muito o jejum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Jesus, eu e você já escutamos essa passagem quando ele realizou por 40 dias no deserto, então, antes de enfrentar o demônio e começar a sua vida pública. E ele então nos recomendou. Lá em Mateus 17:20, ele já disse: quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Aí a gente já aprende a importância da oração e do jejum. Sim. Podemos ser tementes a Deus, rezar, mas se não jejuarmos ou praticarmos a oração, é como se a nossa oração não tivesse a força que poderia ter. Olha só. O nosso jejum deve ser acompanhado então também de um desejo de mudança de vida, desejo de conversão, de arrependimento dos nossos pecados e principalmente o sentido principal da quaresma, que é voltar-se para Deus. O profeta Isaías já chamava a atenção do povo para isto. E ele nos diz assim lá no seu capítulo 58, versículo de 3 a 6. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificar-nos, se não prestai atenção? É que no dia do vosso jejum, só cuidais de vossos negócios e oprimis os vossos operários. Passais o vosso jejum em disputas, ferindo com o punho o mais necessitado. Não é jejuando assim que farei chegar lá em cima a tua voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em que o homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar como o saco ou como a cinza? Podeis chamar isso de jejum? Podeis chamar isso de agradável ao Senhor? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus: o jejum que eu aprecio é romper com as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livre aqueles que estão oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. Está aí o jejum que o Senhor nos pede desde o Antigo Testamento, desde Isaías, não é? Em consonância, então, com o quarto mandamento da igreja, que já nos diz, né, jejuar e abster-se de carne como manda a Santa Igreja Mãe, assim, o cânone 1249 nos diz que todos os fiéis, olha, eu e você, todos nós, cada um ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer a penitência. São prescritos dias penitenciais em que os fiéis dediquem de modo especial a oração, façam obras de piedade e de caridade, renunciem a si mesmo, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações. Então, o jejum já é pedido desde o Velho Testamento, mas também pelo Novo, e a igreja então vem sacramentar lá no seu cânon 1249, dizendo que é uma obrigação de lei divina para mim e para você. É uma obrigatoriedade neste dia, nesta quaresma,
ou talvez até mesmo durante todo o ano praticarmos um jejum e uma abstinência. O que a igreja nos ensina também sobre a abstinência? No cânon 1251, ela estabelece que devemos então guardar a abstinência ou penitência de carne ou de outro alimento em todas as sextas-feiras do ano, a não ser quando coincidam com alguma solenidade. A abstinência pode ser substituída total ou parcialmente por outra forma de penitência, ou principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. O que nos diz o cânon 1251 então? É recomendado que nós façamos sempre às sextas-feiras, então, algum tipo de penitência ou de abstinência, não é? Pode ser de carne ou de qualquer alimento. Eu me lembro que a minha mãe, sempre às sextas-feiras, não comia nenhum tipo de verdura, não é? E assim, então, a igreja recomenda. Porque era algo que ela gostava muito, né? Porque era algo que ela gostava muito, exatamente. Exatamente. Agora, essa abstinência pode ser, então, substituída se, de repente, você pegar o dinheiro daquele alimento, né, ou da sua carne, e vai lá e faz, então, uma obra de caridade, ou então faz um exercício de piedade, que nós vamos aprender melhor o que é isso, a caridade ou a piedade, no decorrer desses dias de quaresma. Já o jejum, ele deve ser então guardado na quarta-feira de cinzas, que dá início à quaresma, e também na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que então precede a solenidade do domingo da Páscoa. O jejum então que a igreja recomenda são esses 2 dias. Ele pode também ser substituído total ou parcialmente por outra forma de penitência, ou principalmente por obras de caridade ou exercícios de piedade, como também é delegado a abstinência. Porém, então, são esses 2 os únicos dias em que os fiéis são obrigados a guardar o jejum e, juntamente com o jejum, praticar também a penitência. Nesses 2 dias, então, a lei da igreja nos pede, não é? A lei divina nos pede que nesses 2 dias nós pratiquemos o jejum e a abstinência. É importante saber que o jejum nos ajuda a renunciar a alguma coisa. Mas nos ajuda não só a renunciar por um regime ou por coisa outra qualquer. Ajuda a aprender a renunciar. Eu vou querer, eu vou desejar, eu quero aprender a renunciar por jejum. Esse jejum nos faz a dizer não a nós mesmos, em primeiro lugar, mas nos abre aos valores mais nobres da nossa alma. E os valores mais nobres da nossa alma são a espiritualidade, a reflexão e a vontade consciente. É você aprender a dominar os seus instintos e a vontade, não é, do corpo. Então, essa prática nos coloca de pé, fortes, perseverantes, de cabeça para cima. Por que eu disse de cabeça para cima? Porque hoje muitos, infelizmente, estão caminhando de cabeça para baixo. Isso acontece quando, e muitos andam de cabeça para baixo, quando o corpo comanda o seu espírito. Ou seja, o prazer do corpo quem comanda a pessoa. E não é a vontade do espírito que comanda, não é? Então, é preciso, a gente aprende na igreja que, não é? O nosso corpo precisa ser dominado pelo nosso espírito, pela nossa alma. É preciso também entender que a renúncia, então, a essas sensações, a esses estímulos ou aos prazeres, né, de um alimento ou de uma bebida, não tem o fim em si mesmo, mas apenas um meio que deve nos preparar o caminho para algumas conquistas mais profundas. A gente renunciando com certeza e entregando para Deus essa nossa renúncia, nós vamos então receber nesse caminho conquistas muito mais profundas. E é nessa renúncia
que então deve servir para criar em nós as condições para vivermos esses valores superiores que eu dizia, não é? Valores superiores da nossa alma, que é aumentar a nossa espiritualidade, a nossa vontade de consciência e o nosso desejo de reflexão. É por isso então que o jejum deve ser consciente, deve ser um exercício, uma atividade que nos liberta e que nos deixa felizes. Ele não pode nos tornar pessoas tristes ou incomodadas. O jejum tem que ser feito com prazer. Com amor. Com amor, não é? Principalmente por aquele a quem você está oferecendo, não é? São Pedro Crisólogo nos diz assim: o jejum é a paz do corpo, é a força do espírito e o vigor da alma. E ainda ele nos diz: o jejum é o leme da vida humana e governa todo o navio do nosso corpo. Olha que lindo! Pois é. O jejum então confere, juntamente com a oração, uma maior eficácia. Não é? Você faz a oração, é importante? É ótimo. Fazer o jejum é importante? É ótimo. Mas quando você concilia o jejum com a oração, sua expressão de amor a Deus tem uma maior eficácia. E é por esse jejum, é por esta oração que você faz, é que nós descobrimos de fato que nós somos também senhores de nós mesmos, ou seja, senhor de si mesmo, e que nós nos tornamos interiormente livres. Assim, a prática do jejum não deve ser algo que sobrou de uma prática religiosa lá do século passado ou dos antigos, não. Mas é também uma prática indispensável ao homem de hoje, aos cristãos do nosso tempo. Portanto, não caia nessa história de que jejum é tempo da minha mãe, da minha avó, coisa dos antigos. Não. Ultrapassado. O jejum é coisa de quem reza. O jejum é coisa de quem ama a Deus. E para finalizar, nós temos os frutos espirituais desse jejum e também da abstinência. E como fruto então do jejum e da abstinência, destaca-se, primeiro, a educação humana. Você vai educar-se, você vai comandar, você vai ser dono de si. Ainda exprime a vontade e o esforço de se converter-se para Deus. Olha que lindo. O jejum como fruto, olha aí, você deixa claro para o mundo, para Deus e para todos que você quer a sua conversão a Deus. Depois também nos ajuda a organizar exteriormente e interiormente o que está fora do ajuste. Por exemplo, o nosso controle dos apetites. Você está com o apetite aí palpitando, salivando, desejando, querendo? Aguçado. Aguçado? É aí a hora de fazer um jejum. Você vai então conseguir organizar, não é? Aquilo que está fora de controle dentro de você. Ainda tem como fruto espiritual o domínio sobre si, porque as privações voluntárias que nós temos de educar a nossa vontade também nos leva a entender que nós estamos fazendo isso por submissão à vontade de Deus. Então não é só a nossa vontade, é vontade de Deus que você tenha um domínio sobre si. E para toda essa quaresma, nós sabemos que colocarmos-nos na vontade de Deus, esse é o fruto principal da nossa vivência quaresmal e principalmente do nosso jejum e da nossa abstinência. Então, nesse primeiro dia do nosso retiro quaresmal, peçamos ao Senhor: Senhor, ajudai-me a fazer propósitos e ajudai-me a vencer cada dia, todas as tentações que vão me desviar de fazer essa prática, esse propósito de penitência e de jejum. Senhor, eu quero crescer no autodomínio, no controle dos meus apetites, dos meus desejos. Então, ajudai-me, Senhor,
nesse tempo de quaresma, cada dia, fazer jejum, fazer penitência, unir a oração a essas práticas para que eu possa crescer num autocontrole na minha vida. Obrigada, Senhor, por essa grande ferramenta que o Senhor nos dá, que é o jejum. Amém. Olha quanta coisa a gente aprendeu, né? Sobre o jejum, mas tem mais, viu? Zezinho, queremos lembrar que, além do jejum que nós estamos fazendo, da penitência, nós temos um gesto concreto, que é a doação de alimento, não é verdade? Pois é, durante todo esse mês, estamos então angariando produtos comestíveis, não é? Para o nosso projeto Dar de Comer a Quem Tem Fome. Um projeto que assiste famílias necessitadas e que não estão sendo assistidos pelas paróquias ou pelas pastorais do alimento. Então, famílias que são acompanhadas conosco, por nós, recebendo oração, recebendo acompanhamento, tentando arrumar para elas um emprego, não é? E você pode colaborar. Como gesto concreto aí da sua quaresma, você pode nos ajudar doando alimentos. Isso. Se você puder vir aqui até a nossa capela, você traga pessoalmente. Se não puder, você pode pedir para alguém trazer para você, ou até mesmo um supermercado. Você liga lá, faça a sua compra, faça o seu pagamento, manda entregar aqui para nós, ou ainda para você que mora fora ou que quer fazer a sua contribuição, você pode estar ligando para nós, ou melhor, fazendo a sua contribuição para o nosso Pix-chave 17 991216148. Você faz a sua contribuição, escreve lá, doação para alimentos da quaresma. Nós então pegaremos esse dinheiro, reverteremos e estaremos apresentando na capela em seu nome. Então, gesto concreto, doação de alimentos para o projeto Bom Samaritano, na vertente Dar de Comer a Quem Tem Fome. Lembra que nós falamos que íamos dar uma sugestão de penitência? Hoje a sugestão de penitência é... Tadã! A gente já fica assim pensando o que vai ser. Sugestão hoje: não comer nenhum doce e nada que contenha açúcar. Pode ter certeza que vai aparecer um monte de doce na sua frente, mas eu e você vamos ser firmes e fortes, tá bom? Então a penitência: não comer nenhum doce e nada que contenha açúcar. Lembra você, amanhã a gente se encontra, mais um dia do Retiro Quaresmal, ainda falando sobre jejum. Amanhã nós vamos conversar sobre quem pode fazer jejum, qual a idade para se fazer jejum, os tipos de jejum e como fazer jejum. Porque hoje o Zezinho foi falando um monte de coisa sobre jejum, mas a gente foi perguntando, mas como eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Que jeito que eu faço? O que eu deixo de comer? Amanhã nós vamos conversar sobre isso, você vai entender, e cada dia mais nós vamos crescendo então aí nessa prática de jejum. Se você ainda não assistiu, assiste o vídeo de apresentação, assiste o vídeo da quarta-feira de cinzas, tá bom? Compartilha com os seus amigos, com os seus contatos, entra no canal do YouTube, se inscreve, dá um likezinho para impulsionar o canal, e assim a gente vai caminhando cada dia nesse retiro quaresmal. Quero terminar indicando um livro, olha, Práticas de Jejum. Aqui tem todos os tipos que a igreja orienta de jejum, assim todo mundo pode fazer um tipo de jejum, tá bom? Participando aí daquilo que a igreja nos prescreve. Zezinho, vamos concluir pedindo que Deus nos abençoe? Vamos. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A gente se encontra amanhã e nós vamos concluindo rezando assim: convertei-nos, ó Senhor, e nós seremos salvos.